A paz do Senhor, neste propósito o qual nós iniciamos, eu, Andréia e a missionária Neide, de estar evangelizando, levando a palavra do Senhor aos vossos corações, aprendendo um pouco com o Espírito Santo de Deus, o qual é Ele que fala. Se o Espírito Santo do Senhor não ministrar, de nós mesmos nós não temos nada, mas glória a Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em nós para a glória de Deus. E a palavra o qual vamos meditar nesta tarde traz uma reflexão direcionada às nossas vidas sobre a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção, que é o próprio Espírito Santo, Pois nós somos filhos adotivos, Filhos por adoção, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, nós somos filhos por adoção. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Romanos 8 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando lemos essa palavra, refletimos. Quando fala, portanto, agora, nenhuma condenação há. É porque se nós não estivermos em Jesus Cristo, realmente nós nos depararemos com a condenação. Porque é só através de Jesus que nós não somos condenados se nós estarmos assim em Deus, assim em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós devemos sempre procurar andar segundo o Espírito. Porque segundo a carne, são a carne e os seus princípios, que nós vivemos no pecado, que nós deixamos de agradar o Espírito. Precisamos ter uma vida reta, íntegra, deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, quem inveja, não inveja mais. Quem está com o Espírito Santo na nova vida, todas as coisas velhas precisam se passar. Se eu mentia antes, hoje eu não posso mentir mais. Se eu fornicava antes, hoje eu não posso fornicar mais. Se eu prostituía antes, hoje eu não posso prostituir mais. Se eu adulterava antes, hoje eu não posso adulterar mais. Se eu amava a mentira antes, hoje eu não posso mais amar a mentira, porque a mentira me levará à condenação. Porque de que se queixa o homem sobre a terra? Se queixa dos seus próprios pecados. Como diz lá também no versículo de Romanos, no capítulo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos de aflições. Há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, nós não nos imaginava vivendo uma situação qual o ser humano hoje passou a ter medo do próprio ser humano. Antes nós tínhamos uma vida bem mais próxima. Geralmente a gente tinha medo das pessoas que praticavam a maldade. Hoje não. Hoje o simples ato de estar perto, o simples ato de respirar próximo, faz com que a gente fica meio temendo, como se o ser humano hoje em dia tivesse medo do próprio ser humano. Isso é uma aflição. Creio que nas vossas mentes, como na minha, não pensarmos em viver uma situação como essa. Quando eu lia lá em Eclesiastes, há um tempo de abraçar e há um tempo de se afastar, de se abraçar. Muitas das vezes eu meditava, afastar de se abraçar, então só com a morte, só quando vier a morte. Mas os meus olhos estão vendo, no tempo presente ainda eu viva na terra, que agora é o tempo de se afastar, de se abraçar por uma vigilância. Porque a palavra do Senhor nos ensina, olhai, vigiai e depois orai. Então, pela torre da vigilância, pela vigilância, estamos vivendo esse tempo, o tempo de se afastar, de se abraçar. Isso são tempos difíceis, tempos de aflições, Mas nada disso é para se comparar
com a glória em que nós há de ser revelada. Glória a Deus, a glória do Senhor, né? Porque o Senhor, ele fez uma promessa aos seus discípulos, né? Eis que vou para o Pai, mas enviarei o Consolador e não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez, né? E o Senhor deixou essa promessa e nós estamos acreditando nessa promessa para a glória de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, antes vivemos debaixo da lei. Antes de Jesus Cristo, nós vivemos debaixo da lei. Enfim, os nossos pecados, eles não tinham perdão. Mas através de Jesus, nós encontramos o perdão em Cristo Jesus. A gratidão, independente das circunstâncias. O ser humano deve ter sempre a gratidão, independente das circunstâncias. O que é a gratidão? Quando nós lembramos de algo que já foi feito por nós e nós somos gratos por aquilo. E que nós venhamos sempre pensar e refletir em ter gratidão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Deus vivo, Criador do céu e da terra. O grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que entregou o seu filho por amor à minha vida, à sua vida. Um amor que não pediu nada em troca. E que já preparou para nós, no tempo oportuno, a eternidade ao lado dele. Não vamos fazer igual os 10 leprosos, porque todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Quando nós somos gratos, nós reconhecemos e nós voltamos para agradecer. Então que nós venhamos agradecer ao Senhor pela salvação que nos foi concedida através do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos vossos corações. Em nome de Jesus. Amém.